Os partidos políticos têm aumentado suas ações no STF, buscando reverter as decisões tomadas pelo próprio Congresso Nacional. Já são 72 processos só no primeiro semestre, superando anos anteriores. Agora, adivinha quem lidera as ações? É o PSOL. O PSOL lidera as ações, seguido pelo PDT e pelo Novo. Essa tendência reflete a crescente tensão entre os poderes, legislativo e judiciário, abordando temas como aborto, saidinha de presos e outros. Uma proposta em discussão visa limitar essas ações ao Supremo, apenas aos partidos que superarem a cláusula de barreira, o que poderia alterar significativamente o cenário político judicial. Meu querido Cristiano Vilela, a Constituição Federal estabeleceu o princípio da indeclinabilidade da prestação jurisdicional. Todo mundo tem direito de bater as portas do judiciário. Só que eu estou vendo o Supremo Tribunal Federal, com base em princípios muito vagos, muito genéricos, começar a reverter votações legítimas do Congresso Nacional. Para que servem, então, 513 deputados federais e 81 senadores, se quem perde vai chorar lá no Supremo Tribunal Federal e o Supremo diz, bom, viola o princípio constitucional da dignidade humana, a questão disso ou daquilo. Então não adianta votar. Então o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou não? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Exatamente, Capês. E a gente não pode esquecer que você tem as competências muito claras de cada poder, estabelecidas constitucionalmente, e isso não é porque um partido político está batendo as portas do judiciário que você tem que flexibilizar e, eventualmente, um poder entrar na seara do outro. O fato é que se isso acontece, quando acontece isso na esfera municipal, numa cidade pequena qualquer, um dirigente de partido vai lá bater as portas do juízo contra uma medida do legislativo ou do executivo. Na grande maioria das vezes, o juiz fala, olha, isso aqui não é minha competência, não vou decidir porque não é competência do legislativo tratar de tal tema. Por que na esfera federal não acontece a mesma coisa? É esse o questionamento que a gente tem que colocar. O fato é que não dá para o judiciário, por exemplo, se utilizar dessa argumentação para aceitar tudo o que vem. E aí você tem determinados partidos que têm o funcionamento muito mais judicializando do que efetivamente tendo maioria de votos eleito, disputando efetivamente no voto o seu posicionamento político. Então, não pode haver terceiro turno, isso é culpa do Legislativo, é culpa do Judiciário e é culpa do Executivo. Eu vejo que os poderes, de alguma forma, aceitaram essa estrutura e agora é difícil fazer com que essa estrutura venha a mudar. O Pacheco está balançando a cabeça negativamente, eu acho que ele quer falar. Por que, Capês, Cristiano, você vai me desculpar, mas o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Existe a divisão de poderes, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O legislativo representa o povo, faz as leis, mas as leis têm que estar conforme a Constituição. A Constituição está ali, foi colocada, ela justamente serve para o quê? Para que os outros poderes não possam... Mas não pode o PSOL, o partido do MST, sempre tem que estar ganhando o tapetão, Pacheco. Não é sempre ganhando o tapetão. É sempre ganhando o tapetão. Fizeram aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Primeiro que eu saiba, o PSOL não é partido do MST. Como não? Tem diversos candidatos a prefeito pelo Brasil, todos ligados ao MST. Vamos deixar o Pacheco concluir. A questão é, se o Legislativo... formula leis em desacordo com a Constituição, o Supremo vai dizer que aquela lei não serve ao nosso ordenamento jurídico. Agora, o PSOL, o MST, ou quem quer que seja, tem o direito de petição, o direito de ir ao Supremo. Se o Supremo vai acatar ou não o pedido, vai declarar... Aí depois o mundo político reclama que o judiciário está legislando. Você vai querer me dizer... Depois o mundo político reclama que o judiciário está legislando. Você vai querer me dizer o quê? Que o Supremo Tribunal Federal é ligado ao PSOL.
Não é ligado. Ele é incomodado pelo PSOL. O PSOL tenta, através do Judiciário, através do Supremo, provoca o Judiciário ganhar no tapetão. Ganhar no tapetão. O Supremo Tribunal Federal não é tapetão, não. O PSOL aqui, é o poder da República. Vamos não é ver. tapetão, não, querido. Wilson Pedroso está um pouco agitado. Ele está alterado. É que eu escuto Você vai falar. Não, mas é engraçado. Parece Guilherme, vocês terão a oportunidade de falar. O Pacheco fala de uma forma que debater. parece que é normal perder no Legislativo e acionar o Judiciário. Claro que é normal. Não é. Se perdeu contra a Legis... Não é normal. Deixa eu fazer então... O Judiciário tem a última palavra. Isso está contra a Constituição. A Câmara, o Senado, ou a Assembleia Legislativa ou as câmaras municipais aprovam os projetos que passaram por diversas comissões. Que podem errar. De Finança, Comissão de Constituição, Comissão de Constituição. Aí, como eles não têm maioria, são um partido menor, perdem as votações em suas bases, seja em São Paulo, seja em Brasília, eles judicializam. Depois, a Câmara e o Senado e os políticos reclamam que o Judiciário fica legislando no lugar... só não legislarem mal, o Judiciário não precisa... Aí você vai me desculpar, Pacheco. Só perdeu aqui o projeto, aquele belo projeto do Tarcísio de Freitas, que são as escolas militares, e judicializou. Cadê a constitucionalidade disso? Vamos lá. Você pode ser péssimo no mérito. Acalmaram. Mas é engraçado. Acalmaram. Calma. Agora preciso falar a hora. São 14 horas e 32 minutos. Repita. Nesse momento. 14h32. Eu queria fazer uma pergunta para completar o raciocínio aqui do Pacheco. Não deixaram o Pacheco falar, coitado. Pacheco, você diz que o Supremo interpreta a Constituição. Onde está escrito que é inconstitucional dizer que 120 cigarros de maconha no bolso, na porta de uma escola, é tráfico e não porte? Porque o Supremo diz que até 40 gramas de maconha presume ser porte para uso próprio. 40 gramas pode dar até 120, de 40 a 120 pacaus de maconha. Essa é uma decisão que foi declarada inconstitucionalidade ou foi a opinião do Supremo que se sobrepôs à vontade do Parlamento? Não, mas é que o Parlamento não opinou. Esse é o problema. O Supremo teve que entrar numa situação porque o Parlamento é omisso. Esse é o fato. O Supremo foi tão somente... Desculpa. Tem um projeto de lei no Congresso em andamento. Tem um projeto. Não é projeto de lei. Se a produção puder pegar o artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas, nós vamos ver se o Congresso deu parâmetros ou não. Porque tinha parâmetros. E não precisa dizer que 40 gramas de maconha para uso. Agora, até porque o cara vai se intoxicar com 120 cigarros. Agora, Capês, o que é mais grave nessa situação, e veja bem, eu concordo muito com o que o Pacheco disse, se houve um vício no processo legislativo, ou seja, se a lei não foi feita de forma legal, parece aqui uma loucura a gente falar em lei ilegal, mas é isso que acontece. Muitas vezes as leis são feitas em desacordo com a Constituição ou não respeitando o processo legislativo, que existe um rito. Você tem que, às vezes, ter audiências públicas, você tem que passar em comissões, tem uma série de coisas que, mas me fala uma lei que nesse caso da droga, o que aconteceu? Não, mas calma, vamos chegar lá. Agora o que é pior, e o pessoal está querendo Guilherme, colocar... não, está sendo contestado. Escola cívico-militar. Vou falar. Mas foi ajuizado. Para mim é inconstitucional. O que o Cristiano falou... Eu vou anotar até aqui para a gente falar. O que o Cristiano falou é que não foi declarada inconstitucionalidade por erro no procedimento. Entrou no mérito mesmo da questão. E o mérito é inconstitucional por quê? Não, então, calma, vamos chegar lá. Eu não conheço... Direitos e garantias individuais. O que eu queria só colocar é que é muito mais grave do que você atacar uma lei que foi mal feita, e aí eu não digo a questão de mérito, digo a questão procedimental, é o que acontece agora, e estão querendo colocar essa pecha nos partidos de esquerda, o que acontece agora essa semana com o Partido Novo no governo de Minas Gerais. Minas Gerais deu um calote no governo federal, não paga a sua dívida e foi ao Supremo para dizer o quê? Olha, tem um projeto que vai entrar em votação do presidente do Congresso para renegociar as dívidas. Supremo, me autoriza a não pagar? Porque eu não quero pagar, eu não tenho como pagar. Mas e que me consta, quem está falando isso, quem está fazendo isso é um governador de Estado. Não é nenhum deputado derrotado e não é nenhum líder de bancada de minoria. Pelo contrário, é um Estado
recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para dar calote. Lógico, os estados agora, não aguentam não é mais, lógico, pessoal. não. A questão Não é lógico, não. Não é nada lógico. Os estados não aguentam mais. O Guilherme é muito inteligente. O Guilherme é muito inteligente e acabou de mudar a pauta. Vamos ficar na pauta? Não, a pauta é recorrer ao Supremo quando se perde politicamente, não é essa a pauta? Não é perder politicamente. Agora, se você dá um calote... A negociação contratual. Não. IPCA mais 4%. Não, mas peraí, mas a pauta é, não adianta o Congresso Nacional votar leis porque tem os partidos minoritários que não têm maioria e vão sobrepor sua vontade indo ao Supremo para mudar o mérito da decisão sob o pretexto de aplicar princípios. Mas o Supremo só vai mudar o mérito da discussão, só vai mudar o mérito da decisão se ela for inconstitucional. É simples. Então eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Vamos fazer um grupo, vamos entrar nós 5 com uma ação civil pública para anular a Copa do Mundo de 2014. Mas o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Hoje faz 10 anos. Vamos entrar com uma ação, porque perder de 7-1 viola o princípio da proporcionalidade e da dignidade humana. Sim. Aplicado um princípio, ele vale para tudo. Então, se nós pegarmos princípios gerais para ficar mudando mérito de lei, para que serve o Congresso nosso? Melhor fechar o Congresso, então, e deixar o Supremo legislar. Eu faço a pergunta ao contrário. Por que não rasgar a Constituição, então, se o Supremo... Mas é isso que o PSOL quer fazer. Isso que o PSOL quer fazer. Não é o PSOL, não, hein? Eu respondo. Olha que quem queria rasgar a Constituição... Para mim? Para você, Capês. Muito bem. Não precisa rasgar a Constituição, basta que ela seja aplicada. E a Constituição diz que os poderes são harmônicos e têm funções específicas e que a inconstitucionalidade deve ser declarada quando ela estiver presente. Agora, o Supremo declara a inconstitucionalidade quando ele entende que é presente. Agora, é inconstitucional você declarar a inconstitucionalidade de uma lei a partir da violação de um princípio muito genérico? Isso não viola o direito do legislativo legislar? É isso que eu estou discutindo. Se ele vai contra o princípio... muito genérico, sim. Eu estou de acordo com você. Aí é uma questão da consciência... da consciência de cada juiz, de cada ministro do Supremo na hora de votar. Por isso mesmo que a gente tem ali um colegiado, não uma pessoa só que está decidindo. Agora, gente, o que nós estamos colocando aqui é tentando demonizar o Supremo Tribunal Federal. Não, de forma alguma. Porque o que vocês estão dizendo é o seguinte, o Supremo está alterando a vontade popular. Sempre é o seguinte, o Guilherme Mendes sempre dá canelada e apela para a baixaria. Nós estamos discutindo temas, ideias. E aqui o Supremo está lá quieto. Aí ele recebe uma ação e vai fazer o quê? Não há dúvida, o Supremo está sendo provocado. O Supremo está sendo provocado. O que nós estamos dizendo estamos discutindo se é jurídico afrontar decisões de mérito do Congresso Nacional aplicando princípios muito vagos e ninguém está demonizando nada. Se o Supremo Tribunal Federal... Se o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional, eu vou dizer o contrário? Eles são o guardião da Constituição. Nós estamos aqui para analisar. Nós temos que acatar. Vamos chegar... Primeiro que é um debate, Guilherme. É um debate. Vamos chegar num ponto de acordo. O Supremo tem a prerrogativa de errar por último. Sim. Já dizia Rui Barbosa. E nós temos a prerrogativa de comentarmos, analisarmos... E criticarmos, que é o que estamos fazendo. Que é o que nós estamos fazendo. Que é o que nós estamos fazendo. Agora, dizer que isso é tapetão, dizer que isso não é aceitar a derrota política, não tem nada a ver. Como não? O Supremo só vai... O Supremo só vai entrar numa questão se ele tiver ali um erro formal ou agora a questão é a seguinte, respeito à Constituição. O pessoal podia colaborar mais e levar menos polêmicas. Não, mas não é só mais as decisões. Capês, pega esse direito de petição, um partido político tem que ter. O partido político entende que é inconstitucional, então, ele vai lá, peticiona e é técnico. Nós estamos falando há 40 minutos sobre política.